A paz, meu irmão, minha irmã, estou gravando essa mensagem de fé para você. Espero que essa mensagem adentre no seu coração, trazendo vida, renovação e força. O desejo de Deus para a nossa vida é que sejamos livres do pecado, do erro, do engano. E essa liberdade foi conquistada através do sangue precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor, derramado na cruz do Calvário. E eu te convido, meu irmão, a meditar comigo hoje no livro de Jeremias, no capítulo 34. A palavra de Deus diz assim: a palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar liberdade, que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos, obedeceram e os despediram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido forros, e os sujeitaram por servos e por servas. Então, meu irmão, aqui mostra a vontade de Deus para os seres humanos. Deus, ele quer, como eu disse, a liberdade completa, tanto física quanto espiritual dos seres humanos. Para isso Deus nos fez, para que pudéssemos adorá-lo, exaltar o seu nome e que tenhamos liberdade. Porém, o homem, na sua cobiça, tornou outros semelhantes como servos e escravos. E isso não agrada a Deus. E isso desde o princípio, onde a gente pode ver na própria Bíblia, onde o Egito fez escravo o povo hebreu, o povo romano também escravizou outros, os babilônios, os persas, os medos, enfim. Muitas sociedades tornaram pessoas semelhantes como seus escravos. E isso é abominável aos olhos de Deus, e Deus, ele quer a nossa liberdade. Então esse povo recebeu uma orientação, uma ordem de Deus para tornar livre aqueles que eram feitos servos e escravos. Mas aqueles homens se arrependeram e tornaram a fazer seus irmãos escravos pela cobiça do ser humano. Nós devemos ter o melhor dessa vida porque é promessa de Deus, mas nosso coração não deve estar nas coisas terrenas. E esses homens acabaram indo contra a vontade de Deus e pagaram um preço muito alto. Se você meditar no capítulo 34 de Jeremias, você vai ver o castigo que esses homens receberam. Eles se tornaram, depois disso, escravos também, porque não obedeceram à vontade de Deus. Os povos babilônios os venceram e tornaram eles cativos. Mas da onde vem essa cobiça? Da onde vem o pecado? Em Tiago, no capítulo 1, a palavra diz, no versículo 13, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a origem do pecado é a cobiça. Então, a cobiça fizeram com que esses homens se arrependessem e fossem contra a palavra de Deus, tornando seus irmãos cativos novamente. Mas Deus, ele quer que sejamos livres. Por isso, ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo para que nos salvasse, para que nos livrasse da opressão do pecado, das algemas que o pecado nos escravizava. Então você, meu irmão, minha irmã, você é livre em nome de Jesus. Então não aceite para a sua vida a palavra contrária, palavra que te joga no chão, dizendo que você não é capaz, que você não é possível aquilo para você, porque você é livre, você tem a liberdade e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível que crê. Então creia em Cristo Jesus, creia, porque você é livre, você pode, você é capaz.
Deus ele te capacita, te dá força. E aquilo que te aprisionava, as algemas do pecado, elas não podem te aprisionar mais, porque o preço já foi pago. Que Deus abençoe a sua vida, essa é a mensagem de hoje. Você é livre, você é capaz e você pode tudo em Cristo Jesus. Deus abençoe e tenha uma ótima semana.